Cristiano Ronaldo, and they've scored again. Pulls it back now. And a goal. Stay, look at Estou com a Legionex e sejam bem-vindos a mais um Playbola. E esta semana vamos trocar-vos as voltas e já vão perceber porquê. Como é hábito, o nosso programa estreia sempre à quarta-feira e tendo em conta que o mesmo é gravado alguns dias antes, as antevisões desta semana do Mundial acabam por ser mais uma espécie de tira-teimas e portanto serão lançadas em TV depois dos encontros reais já terem acontecido. Mesmo assim vale a pena ver e comparar o que foram os prognósticos do simulador perante os resultados desses mesmos jogos. Vamos então ver já de seguida qual foi a nossa previsão e se de facto coincidiu. Começamos então as antevisões de futebol virtual com o Portugal-Suíça, grande jogo que nos diz respeito, em que todos esperamos ganhar e vamos ver como ficou aqui nas antevisões. Será que realmente a nossa seleção seguiu em frente para os quartos de final ou será que fica por aqui nas antevisões? Mas lá está, tudo isto não passa apenas de uma antevisão, portanto não pensem que isto será o prognóstico final. Lá está o remate de Bruno Fernandes no começo, logo aos 18 minutos, a assustar, se bem que eu precisava de régua e esquadra para esta direito à baliza. Existência aqui de Portugal com Bernardo Silva, depois Rafael Leão a passar para William Carvalho, remata de pé esquerdo William Carvalho, um remate algo frouxo, se bem que ia direto à baliza, onde a Sommer não precisou de agarrar, só precisou de a desviar. Agora a reação da Suíça, vejam só, embalou, rematou, espetacular aqui Patrício, com uma espetacular defesa a evitar aquele que podia ser também o gol inaugural da Suíça. E agora Cristiano Ronaldo com a bola, passava, não fosse o guarda-redes Sommer a conseguir interceptar aquele lance. E depois, uma vez que não houve golos no tempo regulamentar, fomos então para onde? Para prolongamento. No prolongamento, já com 96 minutos, temos então Portugal a tentar carregar com Bruno Fernandes, parecia ser aqui rasteirado. Há aqui alguns burburinhos no estádio, mas o árbitro não apitou e portanto não houve grande penalidade. Vejam só, agora Stefan com a bola, este jogador da Suíça proporciona bastante perigo, mas estava lá Patrício para defender a bola e conseguiu evitar mais uma vez o primeiro gol, mas não evita aqui. Elvedi cabeceia numa espécie de recarga e vejam aqui na repetição como este gol surge. Lá está o canto, depois há um cabeceamento e depois uma espécie de recarga, não foi bem a recarga, mas a bola não ia direto à baliza e Elvedi fez questão de fazer com que a bola fosse. E agora aqui na reação, João Félix e Cristiano Ronaldo não conseguem pôr a bola dentro da baliza, onde praticamente a malha lateral serve então de barreira para todo tipo de remates que iam direto à baliza e depois dá nisto. Portugal não marcou, não jogou bem e portanto não mereceu passar em frente. Vejamos como se vai portar na realidade nos próximos dias. E se a nossa seleção nas antevisões ficou pelo caminho, o que será do Brasil, que defronta aqui a Coreia do Sul? O Brasil e Coreia do Sul é um jogo bastante interessante de seguir, porque é um jogo cheio de contrastes, tanto a nível tático e a nível de jogadores, onde nos parece que a Coreia do Sul tem bons executantes e mais rápidos do que até os brasileiros. Mas a arte está do lado dos brasileiros, aquela ginga, e foi por eles que começou os lances de perigo logo aos 9 minutos, mas a bola acabou por não sortir mais perigo naquele lance que acabámos de visualizar. E agora a Son com a bola, este jogador do Tottenham vai rematar, colata atrás, remate e grande defesa no chão de Alisson, ele que provavelmente será nesta altura um dos melhores guarda-redes do mundo. A Paquetá e agora a Rafinha rematou, e espetacular esta defesa do guarda-redes que já jogou no Portimonense, e este Rafinha já jogou também no Vitória de Guimarães e também no Sporting Clube Portugal antes de ingressar no Leeds. E agora grande remate de mais uma vez de Son, que soltou por cima da barra, e a Coreia do Sul estava a fazer um jogo de parada-resposta com o Brasil. Neymar Júnior, Vinícius Júnior rematou e fez o primeiro gol da partida antes mesmo no intervalo. Numa altura em que se pensava que o jogo ia empatado para os balneários, surgiu Vinícius Júnior, que para nós talvez seja o melhor jogador brasileiro da atualidade, que tem uma espécie de mistura entre Pelé e Eusébio e depois consegue fazer grandes jogadas como esta e depois decidir partidas. É um jogador com a pica toda. Estava também a Coreia do Sul a fazer belas jogadas de atendimento entre os seus jogadores, só faltava a finalização ser tão boa como foi a de Vinícius Júnior. Mas quando as coisas pareciam ser direcionadas para o ponta de lança, aparecia Alisson, que voava e agarrava as bolas, como acabámos de visualizar. E agora a grande oportunidade do jogo, espetacular aquela defesa de Alisson que impede ao cair do pano aquele que podia ser o gol do empate que levava o jogo para o prolongamento. E assim sendo, uma vez que não foi, excelente esta vitória do Brasil, que segue em frente. E o futebol virtual contou com o apoio Carol Productions.
As análises de hoje são dedicadas aos fãs de plataformas, jogos estes com características especiais e tradicionais em 2D, e conseguem fazer-nos relembrar os grandes jogos de antigamente. O Wonder Boy Collection é um exemplo disso mesmo, com os seus gráficos retro. E por seu lado, Little Nightmares 2, que usa outro motor gráfico, sendo que ambos são bonitos de se ver, cada um à sua maneira. O Wonder Boy Collection foi lançado para celebrar as adoradas aventuras de Wonder Boy, que ao longo das décadas de 80 e 90 encantaram jogadores de diferentes gerações e conquistaram muitos seguidores em todo o mundo com a sua deslumbrante mistura de plataformas energéticas e RPG de ação. Desde o seu primeiro lançamento, o Wonder Boy viu muitas continuações e remakes do jogo original. No entanto, os jogos Wonder Boy tiveram um lançamento muito limitado no Ocidente, em hardware mais recente. Para celebrar o legado desta icónica série de jogos, foi criada uma coleção cuidadosamente selecionada de títulos essenciais da série Wonder Boy, portados com precisão para as consolas domésticas de hoje em dia e incluindo ainda recursos estendidos. Com a coleção Wonder Boy lançada para a Nintendo Switch e PlayStation 4, os fãs de Wonder Boy recebem um total de 4 títulos, de uma das séries mais influentes do passado dos videojogos. Esta coleção inclui o Wonder Boy de 1986 versão arcade, onde vamos ajudar o Wonder Boy a resgatar a sua namorada Tina, que foi capturada pelo malvado rei. Vamos guiá-lo cuidadosamente por diferentes áreas e lutar contra os inimigos que nos esperam na nossa missão. Wonder Boy in Monsterland de 1987 versão arcade, onde anos após as aventuras de Wonder Boy, a paz em Wonderland foi destruída mais uma vez, pela invasão de um dragão e os seus monstros malignos, transformando Wonderland em Monsterland. Wonder Boy in Monster World de 1991 versão Mega Drive, onde vamos guiar o jovem aventureiro Xion e ajudá-lo na sua missão de derrotar o malvado Biomecha e o seu exército de monstros que estão a ameaçar a Terra. Monster World 4 de 1994 versão Mega Drive, onde a jovem de nome Asha parte numa missão para salvar os 4 espíritos que foram capturados pelos Magnus malignos. Esta é uma coleção imperdível para os fãs da série e para quem tem curiosidade de jogar estes títulos que foram um sucesso na época de lançamento. Little Nightmares 2 é um jogo de aventura, terror e plataformas recheado de quebra-cabeças, desenvolvido pela Tarsier Studios e publicado pela Bandai Namco. É a prequela de Little Nightmares 2017 e a história que antecede os eventos do primeiro jogo. A história segue Mono, que deve trabalhar juntamente com Six, o protagonista do jogo anterior, para sobreviver aos horrores de Pale City e descobrir os seus segredos sombrios. Little Nightmares 2 foi lançado para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One em fevereiro de 2021. Uma versão atualizada, intitulada Little Nightmares 2 Enhanced Edition, foi desenvolvida pela Supermassive Games e lançada em agosto de 2021 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. O jogo recebeu rasgados elogios pelos gráficos, atmosfera arrepiante, jogabilidade e banda sonora, e no primeiro mês de lançamento o jogo vendeu 1 milhão de unidades em todo o mundo. Little Nightmares 2 é semelhante ao seu antecessor e passa-se no mundo 2D, onde devemos explorar o mundo e ocasionalmente encontrar situações semelhantes a plataformas ou sermos bloqueados por quebra-cabeças, que devem ser resolvidos para prosseguirmos a história. Ao contrário do primeiro jogo, desta vez não estamos completamente indefesos, pois Mono tem a capacidade de pegar certos objetos para ajudar a passar certos locais ou lutar contra inimigos mais pequenos, embora Mono e Six devam confiar na furtividade e no ambiente para fugir de inimigos maiores. No jogo também temos a capacidade de chamar Six e agarrar a sua mão, para garantir que eles fiquem juntos, pois geralmente devem trabalhar em conjunto para resolver quebra-cabeças e derrotar ou evitar os inimigos. Little Nightmares 2 é um jogo obrigatório para os fãs de jogos de plataformas, num título que se passa inteiramente debaixo de um ambiente de suspense e terror, que vai aumentar a nossa tensão e que quase nos obriga a não falhar.
Nos Game Trailers de hoje apresentamos dois vídeos onde reina uma espécie de caos. New Tales from Borderlands e Warhammer 40.000 Dark Tide contrastam entre si, quer pelo conceito, quer pela ação e até graficamente. Mas ambos já provaram ser bons títulos que conseguem ser uma boa solução para os amantes de FPS repletos de ação ou para todos aqueles que apreciam uma narrativa espetacular. Do you guys realize what we have here? Women. Do you women realize what we have here? Just say Tomam go. uma posição contra os impiedosos líderes corporativos nesta aventura narrativa. Em Prometeia, metrópole eternamente destruída pela guerra, tu vais controlar Anu, Otávio e Fran no pior dia das suas vidas. E vais ajudar estes amáveis derrotados na sua jornada para mudar o mundo e talvez salvá-lo. Enfrenta uma invasão ao planeta, um monstro das arcas terrível e um capitalista de coração gelado na sua jornada cinematográfica, onde o que acontece em seguida depende de ti. Conhece um elenco cheio de desajustados, robôs assassinos e armas falantes na corrida até ao topo. É hora de lutar contra a exploração e a ganância empresarial e fazer do caos o teu negócio. Business decision! E tu vais decidir os destinos da cientista altruísta Anu, do teu irmão ambicioso letrado nas ruas, Otávio, e da impetuosa Fran, sempre com o teu sorvete de iogurte. E com nada a perder e tudo a ganhar, vais desbravar e enganar durante a tua jornada nesta intrigante história de 5 capítulos, cheia de inimigos armados, animais de outro mundo e tacos deliciosos. Esta é sem dúvida uma aventura cinematográfica extraordinária. As Borderlands não são apenas casa de caça-arcas, psicopatas e céus da indústria armamentista. Elas estão cheias de cidadãos intrépidos e oprimidos, tentando viver a sua vida. Com um elenco de rostos inéditos e alguns conhecidos, incluindo um robô assassino metido a comediante e um bandido menos assassino que o normal. Este conto inesquecível certamente vai encantar os novos e antigos fãs. Retoma a cidade de Tertium das mãos de hordas de inimigos sedentes de sangue neste shooter de ação intenso e brutal. Warhammer 40.000 Dark Tide é a nova experiência cooperativa criada pela galardoada equipa responsável pela série Vermintide. E vai ser nas profundezas da colónia as sementes da corrupção que ameaçam engolir a cidade numa gigantesca maré de escuridão, uma nova sinistra e misteriosa força que vai procurar assumir o controle da cidade. E cabe a ti e aos teus aliados na Inquisição erradicar o inimigo antes que a cidade sucumba ao caos. Se Tertium cair, os repudiados vão se erguer. E é excelente ver como os indivíduos mortais têm diferentes origens, onde pode jogar como soldado regular, um indivíduo com habilidades poderosas, substituindo a magia dos títulos anteriores, um fanático religioso e o que é melhor descrito como um grande troll como um lançador de granadas. Este último é chamado de Origin e é uma classe muito poderosa que pode suportar muitos danos. O Zealot pode usar os seus poderes para apoiar a equipa e a capacidade corpo a corpo de dominar. Psykers, como também são chamados, são uma classe muito frágil, mas ofensiva, que usa a magia para dominar o campo de batalha. E finalmente, temos o veterano, que é bom em combate corpo a corpo e com armas para nocautear inimigos. E as aulas têm grande sinergia, algo que o Fat Shark claramente se tornou o melhor ao longo dos anos. E pelo que vimos estamos impressionados, pois os criadores construíram uma sensação de peso por detrás das armas, pois tradicionalmente muitos desenvolvedores tendem a perdê-lo num género de shooter, mas não aqui. Este Dark Tide prova que o conceito que a Fat Shark tinha em mente é melhor num cenário futurista, em vez do cenário de fantasia anterior. A Nintendo sempre brindou os seus gamers de uma forma bem tradicional no que se refere aos melhores títulos, pois forma que funciona dificilmente se muda. E é por isso mesmo que franquias como Mario Kart e Zelda são das mais apreciadas pelos fãs e que fazemos questão de relembrar nesta secção retro que de certo modo nos permite viajar no tempo. Mario Kart Super Circuit é um jogo de corridas desenvolvido pela Intelligent Systems e publicado pela Nintendo para o Game Boy Advance em 2001. Foi o terceiro título da série Mario Kart e a primeira para consolas portáteis. Foi seguido de Super Mario Kart de 1992 e Mario Kart 64 de 1996. O jogo mantém os elementos tradicionais de Mario Kart estabelecidos no início da série e foi um grande sucesso entre os gamers. Em Super Circuit vamos conduzir o nosso kart com a nossa personagem favorita contra as outras equipas em diferentes percursos.
O jogo mantém elementos de jogo tradicionais da série Mario Kart e, como nas edições anteriores, podemos apanhar caixas de itens para receber um bónus selecionado aleatoriamente e usá-lo para ganhar alguma vantagem. A maioria dos modos pode ser jogado sozinho em corridas single player, enquanto alguns podem ser jogados em multiplayer. Podemos optar por 3 classes diferentes, que também funcionam como dificuldade do jogo. Quanto maior a cilindrada, mais difícil serão as corridas. E temos 20 pistas divididas por 5 taças. The Legend of Zelda: A Link to the Past é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Nintendo para a sua consola Super Nintendo. Foi o terceiro jogo da série Legend of Zelda e foi lançado em 1991 no Japão e em 1992 na América e Europa. A história passa-se muitos anos antes dos eventos dos 2 primeiros jogos Zelda e vamos assumir o papel de Link numa longa jornada para salvar Hyrule, derrotar o Rei Demónio Ganon e resgatar os descendentes dos 7 sábios. O jogo retorna a uma perspectiva de cima para baixo, semelhante ao Legend of Zelda original, abandonando assim a jogabilidade lateral de Zelda 2, The Adventure of Link. No jogo foram introduzidos itens básicos da série, como mundos paralelos e itens, incluindo a Master Sword. O jogo foi um sucesso em todos os sentidos. A Link to the Past foi um jogo marcante para a Nintendo e é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Devido ao grande sucesso, foi portado para o Game Boy Advance em 2002 e vendeu 6,5 milhões de cópias em ambas as plataformas até 2004. Foi posteriormente relançado na Wii, Wii U, Nintendo 3DS e Nintendo Switch Online. Como tal, não há desculpas para não jogares este ícone dos videojogos. Na secção mobile vamos acelerar a fundo, pois ambos os jogos prometem uma velocidade estonteante e até bem mais do que isso. E nada como uma pitada da Fast and Furious no título Fast 5 para nos fazer sentir um piloto rebelde do asfalto. E de seguida tentar destruir todo o tipo de adversários em bólides ainda mais poderosos e destrutivos que vão certamente fazer faísca e provocar muitas explosões a cada circuito. A franquia cinematográfica de velocidade e explosão está de volta em Fast 5, ou seja, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. E neste videojogo baseado no filme, vais jogar no papel de Brian O'Connor, personagem de Paul Walker, e vais atuar no lado errado da lei, montando uma equipa de elite de pilotos. E nesta aventura vais começar ao volante de um dos carros dos sonhos, incluindo o mais recente Dodge Challenger 2011 e também o Dodge Charger, para combater os adversários em corridas de alto risco que segue o enredo do filme. Escapa também ao durão federal Lucas Hobbs, rasgando as ruas do Rio de Janeiro, a República Dominicana, Hong Kong e muito mais. Race Rocket Arena é um jogo de corridas no qual tu assumes o volante de carros gigantes e corres em várias pistas a toda a velocidade. Graças aos gráficos incrivelmente realistas deste jogo, vais estar totalmente imerso enquanto aprendes os truques, fazendo curvas rapidamente como profissional. Este título tem muitos circuitos cheios de curvas fechadas onde podes mostrar todas as tuas habilidades de direção. Usa impulsionadores extra para chegares à frente dos teus oponentes e prova que és o melhor piloto de todos os tempos. No futebol virtual demonstramos de certo modo que as antevisões dos encontros dos oitavos de final não diferem muito do que tem sido a realidade. Se bem que esperamos vivamente que na altura da emissão deste mesmo programa estejamos todos a celebrar uma passagem aos quartos de final, ao invés de estarmos resignados a uma eliminação da prova, como nos indicaram inicialmente as previsões do FIFA. Mas mais importante de tudo isto é o tempo que passaram connosco aí desse lado. E como tal, nada como uma sugestão de cinema que nos traz o regresso em grande de Indiana Jones para mais uma aventura que vale bem a pena. Continuem a acompanhar o nosso Facebook e até para a semana. I miss the desert. I miss the sea. And I miss waking up every morning, wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Those
days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Who is this man? I'm her godfather. Related. Get back.